Welcome! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do programa de English Classes comigo, Matheus Anjos, um programa de aulas onde eu te ensino dicas e estratégias para você conseguir aprender a falar inglês em 12 meses ou menos. E no episódio de hoje eu vou te mostrar como você pode realmente se virar e conseguir falar inglês no processo de imigração. Ou seja, muita gente vai passar por isso, vai chegar nos Estados Unidos ou em algum outro país e vai precisar realmente se virar para conseguir ali falar na imigração. Eu vou te ensinar aqui todo o vocabulário e tudo que você precisa para conseguir passar por esse processo de forma tranquila, de forma simples, sem perrengue. Então, se você tem esse objetivo, se você quer já se livrar desse medo aí de passar pela imigração em inglês, essa aula vai te ajudar demais. Beleza? E, gente, muita gente aqui, ó, inclusive eu recebi alguns comentários quando eu postei lá que eu ia fazer essa aula, que eram pessoas perguntando o que era immigration, né? Então, o que é imigração antes de tudo? Mas, ó, antes de eu te falar o que é immigration e todo o vocabulário que você precisa pra se virar nela, o pessoal do Instagram manda aqui de onde vocês estão falando. Vocês estão falando de São Paulo, de uma outra cidade, de fora do país que eu quero saber. E o pessoal aqui do YouTube também, ou do Facebook, porque pra quem não sabe eu tô em 3 plataformas diferentes aqui. Estou no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então se eu olhar pra cá é porque eu tô no Instagram, pra cá é pro YouTube e pra cá é pro Face. Então mandem aí de onde vocês são, que eu já vou comentar um pouco sobre isso. Eu quero ver se tem gente de fora, se tem gente do Brasil e tudo mais, fechou? E, gente, voltando aqui ao assunto, o que é immigration? O que seria imigração? É bem simples. Quando você sai do país, esse processo de entrada, quando você sai do Brasil e vai chegar nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa passar por esse processo, que você vai ter que responder algumas perguntas para o país entender o que você está fazendo ali, se você tem grana ali para ficar no país ou não, qual o motivo, é viagem a trabalho, é viagem para diversão, de férias. Então ele quer entender ali por que você está chegando aqui, naquele país que não é o seu país de origem. Então ele vai te fazer algumas perguntas e é muito importante você saber como responder essas perguntas. E ó, muita gente me fala, Matheus, eu preciso ser fluente para conseguir me virar nessa situação de uma imigração. Eu preciso, ser fluente nível máximo assim no inglês. E, gente, não, você não precisa ser fluente em inglês para conseguir passar ali na sua viagem no processo de imigração. Você precisa basicamente entender aquele vocabulário que vai ser utilizado nesse contexto. Você precisa entender quais são as perguntas que eles vão te perguntar para você. Você precisa entender quais são as expressões que você vai precisar utilizar para conseguir responder essas perguntas. Mas eu conheço várias pessoas que, elas não são fluentes no inglês, elas nem falam muito inglês ainda, só que elas conseguem passar por esse processo de maneira tranquila, sem passar perrengue, sem, meu Deus, vai acabar o mundo. Então você também pode, tá? Chegar lá para viajar para os Estados Unidos ou para um outro país e passar pela imigração sem perrengue, ok? Então, falando naturalmente, sem aquele constrangimento que eu vejo muita galera passar, fechou? E, gente, o maior benefício de você conseguir realmente aprender o que eu vou te passar aqui nessa aula de hoje é você simplesmente não ser barrado, é você não ter que voltar pro Brasil. Não são tantos os casos, mas eu conheço casos ali que pessoas que responderam da forma errada ou até mentiram, às vezes ficaram desesperadas por não entender e não entender a pergunta ou não saber como responder, acabaram mentindo, foram barradas ali, tiveram que voltar pro Brasil e foram impedidas aí de continuar na viagem. Então, gente, saber como se virar nessa situação de uma imigração fora do país em inglês é vital. It's really, really necessary. Você precisa saber. Eu tenho vários exemplos. Uma das alunas do meu método, que é o método EA, ela foi para os Estados Unidos agora, eu acho que faz uns 3 meses, agora que aconteceu o CrossFit Games, né, que foi o campeonato lá de CrossFit,
E, ela passou pela segunda vez, se eu não me engano, na imigração. A primeira ela falou que passou um perrengue, só que depois que ela entrou e aplicou esses pilares que eu vou passar aqui pra vocês hoje, ela falou que foi super tranquilo, ela conseguiu passar, não foi barrada. Então, gente, é questão de saber o que fazer lá quando você chega na imigração e o que responder também. Se você chegar lá despreparado, despreparada, com certeza você vai ter ali, um desespero, você vai acabar passando perrengue. Mas se você chega lá nessa situação sabendo o que vão te perguntar, sabendo o que você vai ter que responder, tudo fica mais fácil. E é o que eu quero te mostrar aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então a Denise é só um dos exemplos dos vários alunos aqui que aplicam o método EA, que já passaram por isso. Ó, e mandaram aqui no YouTube: Matheus, eu tenho viagem agora em junho. Será que eu consigo me virar até lá? Gente, ó, até junho, a gente tá em janeiro agora. Esse vídeo tá sendo gravado aqui, você tá assistindo a gravação. Ele foi ao vivo, tá? E ele foi gravado aqui em janeiro, no dia 24 de janeiro. Ó, essa pessoa, a Ana, mandou aqui no YouTube, ó, em junho, ou seja, junho é o mês 6, certo? Você tem 6 meses para conseguir praticar esse conteúdo até lá. Gente, imigração, esse processo de você aprender o inglês específico para uma viagem, você consegue em questão de, menos de 3 meses entender todo esse vocabulário para conseguir se virar lá. Então, se você tem uma viagem marcada em breve, se você planeja ir para fora em breve, é totalmente possível você chegar lá já se virando. É claro que não falando inglês ainda, tipo, sobre diversos assuntos, mas você consegue chegar lá se virando nas situações principais. Então, Ana, para você passar na imigração, para você se virar na sua viagem até junho, você tem 6 meses, é mais do que o suficiente para você conseguir se dedicar e chegar lá preparada, tá? Independentemente se você tem tempo sobrando aí na sua rotina ou não. Tem alunos meus que, aplicam lá, estudam, mesmo estando fora de casa o dia inteiro ali no celular, 10 minutos de manhã, 10 da tarde, 10 da noite. Então o tempo não é uma desculpa para você deixar de lado aí o seu foco, essa prioridade que é você conseguir realmente destravar no idioma. Então sim, se você tem uma viagem agora em breve, tá com medo aí da imigração, dos processos que acontecem ali, que você vai ter que falar inglês, você consegue com certeza chegar lá preparado ou preparada em questão de meses, ok? It's about like months. É sobre meses e não sobre 5, 6, 7 anos, que é o que a escola tradicional propõe para várias pessoas, né? Gente, eu fico puto com isso. Sério, eu fico puto quando eu vejo uma pessoa, aprender inglês e a pessoa fica ali 3, 4, 5 anos estudando no tradicional. Gente, pra você falar inglês, em 12 meses ou menos você consegue, entendeu? Mas você precisa estudar da maneira certa, de uma maneira que foque em realmente fazer você destravar a sua fala, não em fazer você entender a teoria da coisa. Por exemplo, eu quero falar inglês, eu não quero entender o porquê que eu uso o present perfect, o porquê existe o simple present, eu quero saber falar. Então eu fico puto quando eu vejo alguém ali, por anos a pessoa não consegue ir para uma viagem e se comunicar. É possível em meses, gente, você já tá falando. Põe isso na sua cabeça. E se você tá demorando anos, é hora de rever a forma com que você tá estudando para você mudar, porque já era para você tá, quiçá, fluente no idioma, tá bom? Então só dando esse desabafo aqui antes da gente entrar no conteúdo da aula. E, gente, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, ó. O pessoal do YouTube vai começar a ver aqui inglês na imigração, né? Então, ó, a primeira coisa que você precisa saber, ficou um pouco alto agora. Gente, ó, conquista aqui, hein, ó. Por muito tempo eu usei o microfone do notebook. Só que eu troquei o meu notebook antigo, por mais que ele era antigo, o microfone dele era perfeito. The microphone was perfect. The sound, my voice. Só que aí eu resolvi trocar. Comprei um notebook muito top das galáxias aqui. An Acer. I spent a lot of money. Like, it was very expensive. Caro pra caramba. Aí eu fui gravar a primeira live no notebook. O som, tudo era perfeito no notebook, mas o som era uma bosta. It was like crazy. Aí eu decidi fazer uma aquisição nova aqui para as aulas, ó. Para quem não sabe, estou falando aqui agora with my new microphone. Ó, now you can hear my voice. You can hear my voice now. Nossa, é muito da hora isso aqui. Mas eu preciso ajustar ainda, que tá meio baixo, mas eu vou entendendo como usar isso aqui porque é muita tecnologia pra mim. Gente, então vamos lá. A primeira coisa que você não pode fazer, que eu vejo a maioria das pessoas
fazerem na hora de aprender a falar inglês pra imigração, pra sua viagem, que tá errado. Você não pode fazer. Gente, eu vejo a galera, isso aqui pra entrevista de emprego em inglês, pra você passar na imigração em inglês, o que o pessoal faz? O pessoal, vou até digitar isso aqui agora, ó. Errado, tá? Isso aqui tá errado. Ó, o errado é você decorar frases prontas, achando que vai chegar lá e vai lembrar de tudo facilmente. Gente, você sair decorando umas frases desse tamanho aqui e achar que, você vai decorar e na hora que chegar na imigração, na entrevista, você vai lembrar de tudo. Gente, não vai dar certo, vai dar ruim, tá? Eu conheço várias pessoas, não na imigração, mas tem um amigo meu que ele tinha uma entrevista em inglês, ele tinha um inglês básico, tá? O Everton. Ó, Everton, se estiver me assistindo, você vai lembrar disso. Ele tinha um inglês básico, gente, só que ele colocou lá no currículo que tinha um inglês avançado, né? Que ele era fluente em inglês. Aí ele perguntou pra mim, Matheus, eu tenho essa entrevista, cara, eu acho que é de boa. Eu coloquei lá que é avançado, mas as perguntas não são tão difíceis. Eu falei, cara, depende da empresa, da posição. Aí ele falou, eu vou ir e tal. Aí a entrevista era em inglês. Aí ele nem falou pra mim, só que ele decorou uns textos assim pra responder. Por exemplo, ele sabia as perguntas, né, que iam ser perguntadas. Aí ele começou a decorar uns textos assim, e depois que ele me falou. Aí, por exemplo, a mulher perguntou pra ele, a pergunta, tell me about yourself. Me fale sobre você. Aí ele começou a tentar lembrar de todo aquele bloco que ele decorou. Ah, my name is tal, I live in São Paulo. Só que, gente, na hora H, ele não lembrou nem de 50% daquele texto. Só que aí ele não lembrou, ele ficou nervoso e aí piorou a situação. E aí ele travou, ele ficou vermelho, deu vergonha e ele acabou não passando na entrevista. O caso aqui não é entrevista, a gente tá falando de imigração. Só que o mesmo conceito se aplica. Não adianta você querer decorar um monte de coisa pronta, uns textos, uns parágrafos prontos, achando que você vai chegar lá e vai abalar, vai lembrar de tudo e vai dar tudo certo, porque não vai. A probabilidade, só se você for muito bom mesmo, muito boa mesmo, que vai dar certo. Só que a maior parte das pessoas que fazem isso acabam se frustrando, porque chega na hora, dá vergonha, acaba travando e esquece tudo, tá bom? Então, ó, qual que é a forma mais eficiente? Ó, a forma mais eficiente é você se preparar, entendendo quais são as principais perguntas e praticar com combinações para responder. Gente, esse é um dos pilares do método EA. Combinations, combinações. Então, quando você quer passar lá na imigração, que você vai viajar para o exterior falando inglês, você precisa entender quais são as combinações que você vai precisar utilizar para responder essas perguntas. Aí você me pergunta, Matheus, mas como que eu vou saber quais são essas combinações? Aí vem o como. Você precisa estudar contextos que envolvem essa situação. Contextos não, conteúdos, né? E eu trouxe aqui para vocês um conteúdo prático, um diálogo, one dialogue de duas pessoas que envolvem essa situação real. Que uma pessoa, no caso aqui desse diálogo que a gente vai analisar, é o próprio guarda lá, né, da imigração, e a outra pessoa é o brasileiro que tá chegando lá. Então, gente, a forma mais eficiente de você conseguir evoluir aí o seu inglês para chegar lá na imigração da sua viagem para o exterior é você entender quais são as perguntas que vão te fazer nessa situação e você treinar quais são as combinações que você vai precisar utilizar para conseguir responder essas perguntas quando chega essa hora. Porque a maioria das pessoas que eu vejo, elas fazem o quê? Elas tentam decorar tudo, só que chega na hora H, dá um branco, elas ficam com vergonha, dá tremedeira, acontece um monte de coisa que no final dá ruim. Então, ó, eu vou colocar aqui pra vocês vão conseguir ouvir esse diálogo, tá? Então vocês vão ver que são duas pessoas. A primeira das pessoas é o John e a segunda pessoa é a Carla, tá bom? E, gente, como vai funcionar? Eu vou tocar aqui o conteúdo e eu vou mostrando pra vocês quais são as combinações que vocês precisam entender, tá bom? Quais são
qual é o contexto da coisa, para você também aumentar o seu vocabulário, para você conseguir chegar na imigração já conseguindo se comunicar, responder as perguntas e tudo mais. Ó, a galera do YouTube, vocês já estão conseguindo ver aqui qual é o diálogo, tá? Então a mesma coisa que vocês estão vendo aqui é o que vai tocar agora daqui a pouco, tá bom? Ó, eu vou tocar primeiro e depois eu vou explicando pra vocês o que tá sendo falado, tá bom? Então, ó, vamos lá que eu vou dar um play aqui. A galera do Instagram talvez fique um pouco baixo, mas aumentem o volume aí de vocês pra vocês conseguirem ouvir também, tá bom? Let me just... Deixa eu só arrumar aqui. E bora lá. Nossa, eu odeio mexer no mousepad aqui do notebook. Mas vamos lá, ó. Prestem atenção, eu já vou explicar o vocabulário. Ó, mais uma vez, hein? Welcome to the airport of NYC. May I see your passport and visa, please? Of course. Here you are. What's the purpose of your visit? I'm here on vacation with my family. Gente, pessoal do Instagram, vocês estão ouvindo o áudio? Só pra eu entender. Ó, eu tô vendo que o Silvano entrou aqui, a Sheila, o Gabriel. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio que tá tocando aqui agora ou tá muito baixo? Se tiver muito baixo, eu tento aproximar aqui o som. Mas, ó, ele começou fazendo a seguinte pergunta, ó. Hey, may I see your passport and visa, please? Ou seja, eu posso ver o seu passaporte e o seu visto, por favor? Então, uma das coisas que você precisa saber para conseguir realmente ir para a imigração fora do país e entender o que eles vão te perguntar é você estudar as perguntas. E a primeira delas é essa aqui, ó. Eu vou tocar e pausar bem rápido para vocês entenderem, ó. Welcome to the airport of NYC. May I see your passport and visa, please? Ó, may I see your passport and visa? Eu posso ver o seu passaporte e o seu visto, por favor? Aí vamos ver o que ela responde, ó. Of course. Here you are. Of course. Ou seja, você vai lá dar alguma coisa pra alguém, você vai dar o seu passaporte, o seu visto, você vai falar o que pra pessoa? Here you are. Here you are. Aqui está, ó. Here you are. Of course. Claro, aqui está. Of course, here you are. Ó, vou tocar mais uma vez. Lembra do pilar do método EA? Que é você, o pilar LAR, listen and repeat. Ouça e repita. Então, ó, você vai ouvir e você vai repetir o que ela tá falando. Eu vou repetir aqui várias vezes, ó, dá uma olhada. What's the purpose Of course. Here you are. Mais uma vez. Of course. Here you are. Ó, claro, aqui está. Peraí que ele tá continuando What's aqui. the purpose of your... Aí, voltou. Então, ó, of course, here you are. Claro, aqui está. Então, ó, uma das primeiras perguntas que vão te fazer na imigração, quando você tá fora do país ali, é pedir o seu passaporte e o seu visto, tá? A única coisa que você precisa responder é isso aqui, ó. Of course, here you are. Aqui está, tá bom? E, gente, uma das coisas que o oficial lá vai te perguntar também é qual o intuito, qual que é o propósito da sua viagem. It's on business? Is it a business trip? É uma viagem de negócios? Is it a vacation trip? É uma viagem de férias? E pra perguntar isso, o oficial vai te fazer essa pergunta aqui, ó, que eu vou tocar agora. Ó, dê uma olhada. 1, 2, 3. Of course. Here you are. Agora. What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Qual é o propósito da sua viagem? Aí aqui, dentro desse diálogo que a gente está analisando, ela responde que ela tá de férias com a família. Então ela responde, I'm here on vacation. Eu estou aqui on vacation, de férias, with my family. Então lembra da combinação, ó, on vacation, de férias. I'm here on vacation with my family. Aí ela complementa, né? They are coming tomorrow in the morning. Ou seja, eles estão vindo amanhã de manhã. Vamos ver como que ela expressa essa ideia? Ó, vou dar o play aqui, hein? I'm here on vacation with my family. Tô aqui de férias com a minha família. They are coming tomorrow in the morning. Eles estão vindo amanhã, de manhã. They are coming tomorrow in the morning. Tá vendo como não é difícil? Ele te perguntou, what's the purpose of your visit? Você vai responder, I'm here on vacation. Eu estou aqui de férias. Ou se for a trabalho, I'm here on business. I'm here on business. Like, it's not difficult. É só você entender essas combinações. Ó, de férias, on vacation. Essa é a combinação para você falar que você tá de férias. A combinação para você expressar a ideia que você tá lá a trabalho, on business. On business. Então é o que ela responde aqui, ó. Vamos ver de novo? Vou tocar novamente, ó. I'm here on vacation with my family.
They are coming tomorrow, in the morning. Então eu tô aqui de férias com a minha família, eles estão vindo amanhã de manhã. Então, ó, lembra do pilar das combinações. Você precisa entender as combinações para você conseguir responder quando você estiver lá viajando e precisar aprender a falar inglês, aprender a se virar nessa situação da imigração, tá bom? Aí depois, ó, uma outra pergunta que ele faz, ele quer perguntar, quando você estiver lá na imigração e tudo mais, precisar falar e responder em inglês, ele vai perguntar quanto tempo você vai ficar lá. Então, quanto tempo você vai ficar lá? 1 mês? 1 ano? 6 meses? 3 meses? A pergunta que ele vai te fazer, o oficial lá, né? O americano, vai ser essa aqui, ó, usando o how long. How long significa quanto tempo. Então, quanto tempo você vai ficar? E ela fala, eu vou ficar por 15 dias. E ela já acrescenta aqui também que o voo dela é dia 25 de dezembro. Então, ó, a pergunta que ele faz, vamos ver agora, ó. Vou tocar aqui pra vocês. How long are you staying? How long are you staying? Quanto tempo você vai ficar? Aí ela responde, I'll stay for 15 days. I'll My flight stay... back to Brazil is on December 25th. Ó, eu vou ficar por 15 dias e meu voo de volta é dia 25 de dezembro. On December 25th. Ó, mais uma vez, vou voltar aqui. How long are you staying? Quanto tempo você vai ficar? I'll stay for 15 days. Eu vou ficar por 15 dias My flight back to Brazil is on December 25th. e meu voo de volta pro Brasil é no dia 25 de dezembro. Então, ó, lembra dessa combinação. How long? How long? O oficial tá te perguntando quanto tempo. Então, how long are you staying? Quanto tempo você vai ficar? Ah, 1 month. Ó, pra ficar mais simples a resposta, você não precisa usar a resposta que ela usou. Se for 10 dias, você responde 10 days. Se for 15 dias, 15 days. 1 mês, 1 month. Um dos erros, isso aqui é um erro. Ó, um dos erros que a galera que tá aprendendo a falar inglês agora comete, que, meu, faz você travar na hora de falar, é você querer formular as respostas muito complicadas, muito complexas. A sua base de vocabulário agora talvez não seja tão grande. Então você ainda não é capaz de formular frases tão complexas assim. Então, o que vai te fazer conseguir se comunicar no inglês quando você está no começo do processo é manter a coisa simples. É você responder direto ao ponto. Então ele te perguntou, o oficial lá, você está viajando na imigração. How long are you staying? Quanto tempo você vai ficar? Não precisa falar igual a moça falou aqui agora. Ah, eu vou ficar tal, volto no dia tal. Não, fala 15 days, 1 month. Isso aqui é para fins didáticos, mas na hora da vida real, não precisa falar da mesma forma, entendeu? Só isso aqui que eu queria deixar claro. Beleza, aí vamos ver aqui a próxima pergunta. Então, ó, só lembrando, how long, quanto tempo, né? Aí ele pergunta aqui depois, ó. Do you know, você conhece alguém aqui? Do you know someone here? A palavrinha someone significa alguém. Então, você conhece alguém aqui? Ó o que ele pergunta, ó. Vou tocar aqui mais uma vez, take a look. Ó. Do you know someone here? Do you know someone here? Ó. Do you know someone here? Do you know someone here? Você conhece alguém aqui? Você vai responder, por exemplo, I don't, eu não. Ou se você conhece, você fala yes, my cousin, minha prima. Or yes, my father, meu pai. Or my friends, os meus amigos, por exemplo. Entendeu? Você vai responder, you're gonna tell the truth. Você vai falar a verdade. Então você já vai indo pra imigração ali, sabendo que essa pergunta vai ser uma que vão te perguntar, e você vai saber responder. Você vai falar, my friend, my family, my coworker, my girlfriend, I don't know. De alguma forma, entendeu? Vamos ver como ela responde aqui, ó. A Carla, ela responde, eu tenho uma amiga, ela fala, I have a friend, e eu vou ficar na casa dela. I'll stay at her house. Vamos ver aqui, ó, como ela responde. I have a friend, and I'll stay at her house. Do you know someone I'll here? stay for 15 days. Eita, peraí, mais uma vez. Do you know someone here? I have a friend, and I'll stay at her house. Então, ó, I have a friend, eu tenho uma amiga, and I'll stay at her house. Eu vou ficar na casa dela, entendeu? Então, gente, essa pergunta também é inevitável, vão te fazer. Do you know someone here? Aí você vai responder quem você conhece. Aí aqui ele vai finalizar a conversa, ó. Ó como ele finaliza aqui, ó. Great. Have a nice trip. Great. Have a nice trip. Ou seja, ok, bom. Have a nice trip.
tenha uma boa viagem. Have a nice trip. Ou seja, só lembrando aqui, revisando, para você falar inglês na sua viagem, na imigração ali especificamente, você não precisa decorar textos, os negócios tudo pronto, todos prontos ali e achar que você vai lembrar tudo. Você precisa entender quais são as perguntas que eles vão te fazer e você precisa entender quais são as combinações que você vai poder utilizar, que você vai precisar utilizar para conseguir responder o que está sendo perguntado ali para você. A gente aprendeu várias aqui. Por exemplo, perguntou para que você tá indo lá. Você tem a combinação on business, ou seja, eu tô lá a trabalho, on vacation, eu tô de férias. Uma outra combinação, eu vou ficar por tantos dias. I'll stay for 15 days. Eu vou ficar por 15 dias. Ou se não, você conhece alguém aqui? Aí você vai responder, I have a friend. I have a colleague. Eu tenho um colega. I have family. Eu tenho família. Ou seja, você decora as combinações. Você não decora textos prontos ali pra responder. Entendeu? Então, gente, vou tocar o diálogo mais uma vez. Vamos ver se vocês conseguem pegar tudo agora, hein? Vai ficar um pouco baixo no Instagram, mas acho que vai dar pra ouvir sim. Deixa eu só colocar aqui. Que eu odeio. Já falei que eu odeio o mousepad aqui, né? E eu tô sem o mouse. Mas agora vai. Agora foi. Vamos lá. Welcome to the airport of NYC. May I see your passport and visa, please? Of course. Here you are. What's the purpose of your visit? Qual o propósito da sua visita? I'm here on vacation with my family. Tô aqui de férias com a família, né? They are coming tomorrow in the morning. Eles estão vindo amanhã de manhã. How long are you staying? How long? Lembra que how long tem o sentido de quanto tempo. Quanto tempo você vai ficar? How long are you staying? I'll stay for 15 days. 15 days, 15 dias. My flight back to Brazil is on December 25th. Então, o meu voo de volta pro Brasil é 25 de dezembro. Do you know someone here? Do you know someone? Você conhece alguém aqui? I have a friend, and I'll stay at her house. I have a friend. Eu tenho uma amiga. I'll stay at her house. Eu vou ficar na casa dela. Great. Have a nice trip. Great. Have a nice trip. Ou seja, ok. Bom, tem uma boa viagem. Have a nice trip. Galera, esse aqui é a maneira mais eficiente de você conseguir falar inglês, principalmente nesse contexto que foi o tema da nossa aula de hoje, que foi imigração, tá? E lembrando de uma coisa aqui que é super importante. Pra você... Vou até tirar o óculos aqui, ó. Let me take off my glasses pra falar isso. Vou até colocar aqui perto do microfone, ó. Eita, quase que ele cai. Ó, se você quer aprender a falar inglês, você tem que entender que falar inglês é igual dirigir. Uma coisa é você tá lá na escola, na autoescola, fazendo aquela prova teórica, como que fala? O CFC, né? Então você tá lá no CFC, você tá aprendendo a teoria lá das placas e tal, e tudo. Então quando você tá lá no CFC, é teoria. Ali você não sabe dirigir. E quando você tá na teoria do inglês, é a mesma coisa. Você sabe a teoria, só que você não tem prática, você não vai conseguir fazer o que é o mais importante, que é o quê? Que é você falar. Então, faça essa analogia e sempre lembra que aprender a falar inglês é que nem dirigir. Você só vai conseguir mesmo quando você for ir pra prática, quando você botar o pé ali na rua, na estrada e com medo mesmo falar e errar, porque é com os erros, com a prática que você vai ganhando facilidade, que você vai ganhando naturalidade pra falar. E a mesma coisa aqui, você que quer viajar, você que quer realmente usar o inglês ali no exterior, seja para viajar ou morar, ou para você que quer utilizar aqui no Brasil profissionalmente também, você precisa entender isso, que é questão de você ir pro campo de batalha, não é só ficar ali, só olhando, só vendo a teoria, porque só saber a teoria, tem muita gente que sabe a teoria, que eu pergunto qualquer coisa a pessoa me responde. Eu pergunto, o que é o present perfect? A pessoa me responde. O que é o verb to be? A pessoa me responde. Só que aí se eu puxo uma conversa em inglês, a pessoa não consegue manter a conversa comigo. Por quê? Porque ela sabe a teoria, mas ela nunca foi pro campo de batalha, ela nunca foi pra prática. Entendeu? Então é a mesma coisa aqui, para você conseguir se virar na imigração, que foi o tema dessa aula, para você conseguir se virar lá fora em qualquer contexto, seja no hotel, fazendo compras, ou seja, utilizando o inglês ali no seu trabalho mesmo, falando com nativos ali. Gente, vai pro campo de batalha, erra, não tenha medo de errar, e erra muito mesmo, porque é aquele conjunto de errar e receber feedback, que é o pilar MMF lá do método EA, que vai te fazer evoluir. Nossa, eu gostei dessa parada do microfone, tá bom? Só pra finalizar
a nossa live aqui sobre imigração, immigration in English. Então, ó, teve conteúdo prático. Ixi, Maria, eu acho que deu ruim aqui na live do YouTube, mas tudo bem. Então, gente, foi um conteúdo prático. Espero que tenham gostado. I hope you liked it. Lembrando que voltamos à programação normal. Então, terças e quintas, na próxima quinta, a gente já tem mais uma aula aqui. Então, se você tem alguma sugestão de tema, manda aí nos meus stories, manda pra mim no meu DM que eu coloco aqui na lista. Tem uma lista de lives que eu faço aqui durante a semana, beleza? So, that's about it for today. I hope you liked it. And I'll be here again on Thursday. Estarei aqui novamente na quinta-feira, só confirmo o horário aqui nos stories. E é isso, vejo vocês em breve. I'll see you soon. Bye!